Quando a gente para pensar nos grandes problemas dos Estados Unidos, o que vem na cabeça, né? Política, economia, mas e se a raiz de tudo isso for uma coisa bem mais básica, mais fundamental, o tamanho do país? Parece até estranho, contraintuitivo. Só que os dados mostram que a geografia gigantesca dos Estados Unidos pode ser, na verdade, o seu maior desafio. E não é uma crise qualquer, não. Como a própria citação diz, as coisas estão piorando. A gente está falando de algo sistêmico, sabe? Algo que afeta a própria fundação do país. E se a gente precisasse dar uma nota para essa situação toda? Bom, a nota seria essa: C-. Foi essa avaliação que a infraestrutura americana recebeu em 2021. Uma nota que, com certeza, ninguém gostaria de levar para casa. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que está por trás desse colapso todo? É só falta de dinheiro? A resposta é bem mais complexa e, como a gente vai ver, ela está literalmente desenhada no mapa do país. Ok, vamos começar pelo ponto principal. A ideia aqui é que a geografia dos Estados Unidos não é só um cenário, um pano de fundo. Ela é um fator ativo que acaba criando muitos desses problemas que a gente vê. Para se ter uma ideia dessa escala, olha só, a distância de Nova York a Los Angeles é praticamente a mesma de Londres a Beirute. É um país com o tamanho de um continente. E, claro, gerenciar um continente inteiro traz consequências gigantescas. E um lugar onde essa escala fica super óbvia é nos trilhos. Dá uma olhada na diferença de velocidade dos trens. A Europa conseguiu conectar suas regiões, que são mais densas, com trens de alta velocidade. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as distâncias enormes tornaram o transporte de passageiros super lento e, na prática, bem ineficiente. Então, como é que essa escala de continentes se traduz na realidade do dia a dia? Bom, ela aparece no concreto que está desmoronado e nos custos absurdos de manutenção. 2,6 trilhões de dólares. E o mais impressionante, esse não é o orçamento, é o que falta para consertar e modernizar a infraestrutura do país. É um buraco financeiro que mostra a dimensão real do problema. É assustador. E o problema está espalhado por toda parte. Não é uma coisinha aqui, outra ali. A gente está falando de 46 mil pontos que precisam de reparos urgentes, de um transporte público com nota D-, de uma rede de energia velha e o mais inacreditável, quase metade da população nem sequer tem acesso a transporte público. A fundação está, sem dúvida, sob muito estresse. O ponto crucial aqui é o sistema político. Como a responsabilidade acaba caindo nos governos locais, áreas rurais com poucos habitantes e, consequentemente, uma base de impostos pequena, simplesmente não tem grana para financiar os projetos gigantescos que são necessários para manter tudo funcionando. E aí, essa infraestrutura toda falha, combinada com as distâncias enormes, gera um custo altíssimo. E não é só em dinheiro, não. É um custo que se mede em desigualdade e em qualidade de vida. Uma consequência direta disso tudo vai parar no bolso das pessoas. A falta de transporte público eficiente força todo mundo a depender de carro. E o resultado? Como o gráfico mostra, a fatia da renda que as pessoas gastam com transporte nos Estados Unidos é bem maior do que na Europa. E para a gente entender a geografia da desigualdade, é preciso falar sobre o redlining. Isso não aconteceu por acaso. Foi uma política oficial que literalmente desenhou linhas vermelhas em mapas para negar investimentos a bairros de minorias. Isso criou um legado de segregação que, infelizmente, dura até hoje. E os dados são muito claros. Décadas depois, 74% dos bairros que foram classificados como arriscados ainda são de baixa renda. A geografia da desigualdade não foi um acidente, sabe? Ela foi desenhada. E essas fronteiras ainda definem as oportunidades das pessoas hoje em dia. E essas fronteiras, desenhadas lá no passado, não criaram apenas desigualdade econômica, elas ajudaram a aprofundar as divisões políticas e sociais que a gente vê tão claramente hoje. Aqui a gente vê um desequilíbrio político que é fundamental no país. O sistema do Senado, onde cada estado tem o mesmo peso, acaba funcionando como um megafone para a voz das áreas rurais, que tem bem menos gente. O resultado é um poder desproporcional na política nacional, que não reflete a distribuição real da população. E quando o assunto é desigualdade econômica, os números também são bem diretos. O coeficiente de Gini mede justamente essa desigualdade. Quanto maior o número, pior é. E o dos Estados Unidos é visivelmente mais alto que a média de outros países desenvolvidos. O mais preocupante é que essa separação só está aumentando. Desde os anos 80, a diferença de renda entre as regiões mais ricas e as mais pobres só cresceu.
A segregação nos bairros e, pior ainda, nas escolas, também disparou. Na prática, é como se as pessoas estivessem vivendo em bolhas econômicas, criando realidades totalmente diferentes dentro de um mesmo país. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Se a imensidão do território e o jeito como o país foi organizado nele são a raiz de tantos problemas, de infraestrutura, a desigualdade e polarização, o que isso significa para o futuro? É uma questão que resume o desafio central que essa análise toda revela.